usina mineral. Vale deságua no rio. Mina ciborgue radioativa secando a nascente. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atração da Quinta Flavir, Feira Literária das Águas Virtuosas. Vamos conversar com o Ciro Visconti, um dos mais respeitados guitarristas do Brasil. Ele é doutor em música na linha de pesquisa de teoria e análise musical pela Universidade de São Paulo, mestre em música na linha de pesquisa de processos de criação musical também pela USP e bacharel em instrumento pela Faculdade de Música Carlos Gomes. É guitarrista da banda Diáfanes, com a qual já lançou 3 álbuns e participou de 5 turnês americanas. Também já publicou 2 livros, sendo o mais recente, em 2016, Simetria nos Estudos para Violão de Villa-Lobos, pela editora Paco. Ciro, é um prazer bater esse papo contigo aqui na Flavir, seja muito bem-vindo. É uma honra contar com a sua participação aqui na feira. Eu queria começar te perguntando, na verdade, eu queria que você começasse contando um pouco para a gente sobre o seu envolvimento com a música. É algo que vem desde a infância? Obrigado, Fernando. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui, a oportunidade de falar, sempre bom. Acho, na verdade, o meu envolvimento com a música veio mais na adolescência, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu comecei a virar um ouvinte compulsivo de música, né? Isso não me levou a ser um envolvimento com a música prática, né? Eu era só ouvinte. Demorou acho que comecei a tocar mesmo aos 17 anos. Ainda de uma maneira bem, era autodidata ainda. Demorou um pouco para eu ter um estudo mais formal de música, né? Mas, assim, basicamente o meu envolvimento com a música começou mais como ouvinte, né? Assim, eu passei a minha adolescência devorando discos, né? Assim, eu ouvia todos os discos possíveis, assim, passava o dia inteiro ouvindo música, né? E isso acabou naturalmente me levando a ter vontade de aprender a tocar um instrumento, né? Nessa mesma linha, eu vou te fazer uma pergunta que é praticamente um clichê quando a gente conversa com um músico, ainda mais um músico tão respeitado quanto você, tão talentoso quanto você, que tem toda a sua trajetória. Quais são as suas influências musicais nessa época de adolescência, com 17 anos, quando você disse que começou a tocar e de fato, mais se aprofundar no mundo da música, né? É mesmo a galera do rock, do heavy metal? Quais foram, na verdade, as suas influências? Bom, as minhas influências iniciais, e que até hoje são muito fortes em mim, era o rock inglês do final dos anos 60, começo dos anos 70, né? A minha vida mudou muito quando eu vi o show do Queen, em 1981. Naquela época, eu nunca tinha visto nenhum show, e ver o Fred Mercury, o Brian May, aqueles músicos ao vivo muda a vida de qualquer pessoa. E a partir dali, acho que a partir do Queen eu comecei a ouvir música, né? Quando eu vi o show, eu só conhecia 2 músicas do Queen, e depois eu passei a comprar todos os LPs que tinham disponíveis na época. Comecei a ouvir compulsivamente. Isso me levou para outras bandas inglesas, Deep Purple, uma banda que eu sempre gostei muito. Depois cheguei no rock progressivo, Yes, Pink Floyd. Mas eu comecei muito ouvindo o rock inglês, esse rock que a gente chamou de classic rock. Na época não era classic ainda, né? Na época era só rock. Depois eu comecei a ouvir música brasileira muito. Eu gosto muito de música brasileira, eu gosto muito de Chico Buarque, Gilberto Gil. Eu lembro que eu comecei a música brasileira ouvindo Sai Guarabira. Sai Guarabira também eu vi compulsivamente, assisti vários shows deles e tal. E aí isso acabou
invadindo para outros gêneros, né? Assim, comecei. Quando eu passei a ser músico, eu já ouvia muitos gêneros de música, né? Mas até hoje eu gosto muito de rock, sou muito roqueiro ainda, ainda tenho todos os meus discos do Queen, todos os discos do Deep Purple, dos Beatles aqui. Eu gosto muito de rock, gosto muito de rock desse período e muito do rock inglês, assim, acho que é uma das principais influências. Vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado aqui. A gente está num evento aqui no sul de Minas, né? Influência da música mineira também. Você falou Sai Guarabira. Pensei, de repente, Clube da Esquina, a turma aqui de Minas também te Sim, influenciou? o Clube da Esquina chegou um pouco depois para mim, né? E veio via Sai Guarabira, né? Tipo, eu lembro que eu tinha um disco do Sai Guarabira que chamava 10 anos juntos, que era um disco ao vivo, e que tinha Caçador de Mim, que acabou Uhum. fazendo que eu fosse ouvir a versão do Milton e acabei entrando. Eu lembro que tinha um disco do Milton também ao vivo que eu tinha emprestado de uma amiga minha, ficou emprestado 6 meses, sabe? A gente tinha essa coisa na época, né? Ficava um disco emprestado. E eu ouvi muito esse disco. Sim, acho que o Clube da Esquina. E eu acho que o Clube da Esquina é uma música brasileira que também faz um certo diálogo com esse rock inglês, né? Principalmente com Beatles, né? E, inclusive, isso é uma coisa que eu recentemente tenho estudado bastante, esse diálogo do Clube da Esquina com a música dos Beatles. Agora, quanto à orquestra de guitarra ela iniciou baseada num projeto anterior que eu tive, que era o quarteto de guitarra, chamava Quadrivium. Uhum. Eu morei no Japão em 96, 97, e lá eu fui tocando para lá, mas foi um momento que eu tive muito tempo para estudar. Eu só tinha esse trabalho de tocar, tocava todo dia, mas não dava aula, tal, então eu tive um tempo muito grande para estudar e lá eu acabei e encontrei partituras muito baratas lá. Comprei muitas partituras de música erudita e comecei a tocar algumas coisas na guitarra e pensei que nessa possibilidade de fazer com 4 guitarras. Inicialmente eu pensei eu mesmo tocar as 4 guitarras. E aí, junto com alguns parceiros, né, o Heraldo Parman, o Márcio Alves, oh meu Deus, esqueci o nome, o Maurício Cailê, memória, né? Na época, a gente acabou fazendo esse quarteto em 97, se eu não me engano. Foi 97 e a gente ficou 2 anos tocando junto e foi uma experiência muito, muito incrível. Eu lembro que a gente foi numa Expo Music na época e as pessoas ficavam Uhum. enlouquecidas, porque era um som que nunca ninguém tinha ouvido. Acho que foi o primeiro quarteto de guitarras tocando música erudita do mundo, né? Não teve nenhum anterior. O Quadrivium separou, a gente acabou se separando em 2 quartetos. Um foi o Quarteto Croma, que existe até hoje, e o outro foi que é o Quarteto do Heraldo, e o outro foi o Quator, que também separou em 99. Daí eu tive essa ideia de transformar isso numa disciplina no Sousa Lima, né? Era uma época que nós tínhamos muitos alunos de guitarra, e era muito difícil encaixá-los na prática de banda, né? Então, você fazia uma prática de banda, tinha 2 bateristas, um baixista, um tecladista e 88 guitarristas, né? Então, era muito difícil você encaixá-los na prática de banda. Então, eu falei, bom, eu vou fazer aqui como quarteto, mas vou fazer uma orquestra. Era uma coisa que começou com uma experiência de aula e que eu fiquei 12 anos com isso. Nós tocamos em várias cidades do Brasil, fizemos concerto. A gente tinha um repertório especializado em Mozart Uhum. e era impressionante como soava muito bem Mozart na guitarra, né? A gente tocou em várias cidades do Brasil, inclusive em Lambari, né? Que foi a convite do Paulo. E inclusive também a
a gente tocou em Boston, na Berkeley, né? Tivemos convite para tocar lá e fizemos um concerto que foi super legal. Então, foi uma experiência inacreditável que eu tive, e passaram centenas de guitarristas por essa orquestra, porque era meio rotativo, né? As pessoas entravam, saíam do conservatório, e isso era uma coisa meio rotativo. Eu nunca consegui fazer uma contabilidade de quantos alunos, mas com certeza foram centenas de alunos. A gente chegou a ter 16, 18 pessoas na orquestra, chegou a ter versões menores da orquestra. E aí isso foi até 2015. Em 2015 eu já estava muito... Primeiro que eu já estava 12 anos na frente desse projeto, mas o mais importante é que eu estava já muito envolvido no meu doutorado e estava muito difícil manter os ensaios e tudo mais. E acabei encerrando esse projeto. Na verdade, eu passei para um outro professor, mas o projeto foi encerrado logo em seguida. Mas foi muito legal. E foi essa experiência que incentivou o Paulo a me convidar para fazer parte da Orquestra Experimental. Maravilha. É bom que você já me deu o gancho para minha próxima pergunta. Você até mencionou Lambari agora nessa resposta anterior. Eu queria justamente que a gente falasse um pouco agora sobre a parceria sua com a Fundação Cultural Vagão 98 de Lambari, que é parceira aqui na realização da Flavir. Como que se deu essa parceria, então? Foi a partir da orquestra de guitarras? O Paulo ele, que é do Vagão 98, né? Ele era aluno, é aluno, não sei se ele ainda é, para falar a verdade, porque agora está todo mundo na quarentena, né? Uhum. Lá do Conservatório de Sousa Lima. E a gente acha que ele chegou a assistir minhas aulas de harmonia, essas coisas e tal, então a gente já se conhecia, a gente batia papos no cafezinho e tal. E um dia ele falou que ele tinha ele tinha aberto esse centro cultural, o Vagão 98, que ele queria levar a orquestra para Lambari, né? E nós fomos. A gente passou um fim de semana em Lambari. A gente foi a orquestra inteira, nossa, muita gente. A gente foi de ônibus e mais o Diáfanes, mais a minha banda, né? Uhum. Então a gente fez, acho que 2 concertos com orquestra e mais um show do Diáfanes. E foi eu acho que isso foi em 2013, 2014, não tenho muita certeza. Foi muito interessante, foi uma experiência muito boa, assim. O público de Lambari é um público bem interessado, né? Assim, um público bastante atento. Beleza, Ciro. Então agora eu queria, para a gente encerrar, te pedir para deixar uma mensagem para o público da nossa feira literária, que até o dia 16 de maio segue aí diariamente com uma programação 100% online, gratuita, com mais de 40 atrações. Tem música, tem teatro, tem literatura. E nesse momento difícil de pandemia que o mundo atravessa, mas nós brasileiros atravessamos de uma forma um pouquinho mais cruel, né? A arte e a cultura são das poucas coisas que estão nos salvando dessa loucura toda. Então, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para o nosso público da Flavir. Bom, em primeiro lugar, agradecer às pessoas por se interessar em literatura, por se interessar em teatro, por se interessar em música, por se interessar em arte em geral. É muito importante que a gente manter um público ativo na arte, porque a arte de um povo, de um país, é um pilar central da sua cultura, né? Então, acho muito legal que as pessoas participem, tenham ânimo de participar de uma feira dessa, mesmo que seja online, numa fase em que, quando você liga a televisão, você tem sempre as piores notícias, as mais tristes,
né? Você arrumar ânimo para apreciação artística, eu sei que não é fácil, mas eu agradeço, então agradeço as pessoas que estão assistindo, que estão participando dessa feira. Eu mesmo pretendo participar. E eu espero, sinceramente, que vocês gostem do nosso vídeo da orquestra do Trenzinho Caipira. Ele foi feito, apesar de ter sido feito sob condições super desfavoráveis, ele foi feito com muito capricho, muito amor, de todas as pessoas envolvidas, e espero que vocês tenham uma ótima feira e que a nossa música ajude nessa boa experiência. Ótimo, então agora na sequência, gente, não percam a apresentação, estou reforçando aqui o convite para todo mundo assistir a apresentação da Orquestra Experimental Vagão 98, sob regência do maestro Ciro Visconti, apresentando a peça O Trenzinho Caipira do Vila Lobos. E no ano que vem, na sexta Flavir, em 2022, se Deus quiser, já com todos nós devidamente vacinados contra a Covid-19, a gente possa estar presencialmente lá em Lambari, curtindo um som, todo mundo junto. Ciro, mais uma vez, muito obrigado aí pela nossa conversa. Foi um prazer ter batido esse papo com você. Muito obrigado mesmo. Valeu. Ô, Fernando, o prazer foi todo meu. Obrigado aí pelo convite.